Beleza, galera do nono ano? Então, meus amigos, minhas amigas, é o seguinte, nós vamos ter o capítulo 7, 8 e 9, que nós estamos discutindo ultimamente, né? Se nós falamos agora das condições da Grécia, de como a Grécia se tornou uma potência, mas ao mesmo tempo que transformou a democracia, ela tinha o escravismo. No capítulo 8 e 9, nós vamos falar aqui sobre os sofistas Sócrates e Platão. É um capítulo pequeno, mas nós podemos notar que ele junta dois, né? E aí eles têm uma discussão sobre sofistas, Sócrates e Platão. Nessa aula de hoje eu vou passar para vocês um estudo dirigido onde vocês vão responder algumas atividades relacionadas aos sofistas e a Platão. Eu não vou pedir para vocês responder as atividades do livro, ainda não, por conta que ela tem um resumo muito mais de Platão e eu acho que não dá para a gente acabar com esse capítulo aqui agora, a gente tem que seguir ele com mais calma. E aí dá para falar um pouco melhor de vocês do conteúdo. Então vocês vão ter esse vídeo para acompanhar um resumo. Vou falar de Sócrates e dos sofistas. E aí depois nós vamos falar de Platão, das ideias de Platão, que também tem muita coisa aí para a gente falar. Então vamos lá. Pessoal, no século V a.C., nós vamos ter o surgimento aí das ideias de Sócrates. Sócrates é tido como um baluarte, é tido como um ponto-chave determinante para falarmos da história da filosofia. Lembra que nós já falamos aqui dos filósofos que eram os pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes dele e que tinham preocupações bem precisas com relação à origem do universo, ao elemento criador desse universo, a como ele funcionava e o entendimento da natureza. Então eram filósofos que estavam muito preocupados em saber entender como é que o mundo funcionava. Então eram questões externas, por isso que são chamados de filósofos da natureza, ou então filósofos cosmológicos, querem entender o todo, o universo. E aí, esses são os pré-socráticos. São três formas que nós podemos conhecê-los. Porém, tem umas diferenças aí. Vamos lá. Quando Sócrates ele aparece, no contexto em que ele vive na mesma época, existiam duas formas de pensar. Qual seria a principal? A filosófica, que é essa busca da verdade, e tinha também a sofista, que era uma forma de relativizar a verdade. Ou seja, a verdade ela não era um objetivo final, mas a verdade era um campo retórico, era um campo de discussão onde você poderia vencer um argumento com um argumento, mas necessariamente não ser a verdade. E depois você defender outra coisa. Então, vamos lá. Os pré-socráticos vão ficando mais para escanteio, e aí nós vamos agora falar de Sócrates. Sócrates, quando surgiu, ele tinha uma mãe que era parteira e o pai que era médico. A mãe que era parteira era uma profissão muito renomada e ela dava à luz às pessoas, né? Só que como é que você dá à luz sendo parteira? Você ajuda esse processo. Então esse processo, na verdade, não é de quem está ajudando, mas sim de quem está tendo filho, não é isso? Então, aos poucos, Sócrates ele vai pegar essa forma de entender a realidade, né, com base no nascimento, na luz e na parteira, e aí ele vai desenvolver uma técnica chamada maiêutica, que significa a arte do parto. Por quê? Sócrates ele pensa na filosofia que também não se pode ensinar ninguém a nada. O que se pode é ensinar alguém a dar à luz. Ou seja, eu posso ajudar nesse processo. É a luz, é o conhecimento. Então, para Sócrates, eu ajudo a pessoa a refletir e eu faço isso através de provocações, de perguntas. Essas perguntas, elas vão me deixar com dúvidas e as dúvidas vão me provocar a achar respostas. Eu que vou procurar as respostas e não quem está me provocando. Então, a visão de Sócrates é bem por esse lado aí. Ele era alguém considerado um chato. Muitas pessoas tinham medo de Sócrates porque ele perturbava a mente de todo mundo. Se alguém achava que tinha respostas, ele ia perguntando até as pessoas não terem mais como responderem. E aí as pessoas eram obrigadas a refletir. Então Sócrates, ninguém passava batido nele por conta disso. Aos poucos ele foi tendo muitos discípulos. Entre os discípulos mais conhecidos nós vamos ter Platão. E aí o que acontece? Sócrates, ele não deixou nada escrito também. Isso é um detalhe. Ele acreditava tanto, mas tanto, que a pessoa não poderia aprender algo externamente de alguém, que ele mesmo não escreveu nada. Ele acreditava que cada um tinha que buscar o conhecimento.
E as provocações que ele fazia não era conhecimento em si, era apenas uma forma de fazer as pessoas refletirem. Então ele não escreveu nada disso porque ele dizia que não tinha nada para ensinar. Quem falou sobre ele, sobre o método da maêutica, sobre a forma dele de acreditar que o diálogo traz o conhecimento, ou seja, pessoas que são levadas a proporem ideias sobre determinadas coisas, essas ideias vão sendo colocadas à prova através de perguntas e questionamentos, isso é a melhor forma de chegar no conhecimento. Então é um conhecimento dialógico, ou então um conhecimento dialético. Então a dialética para Sócrates era fundamental, porém não existia somente ele naquele período. Se ele costumava utilizar a maêutica, a arte de provocar as pessoas a refletirem para elas mesmas chegarem no conhecimento e assim chegarem na verdade, Sócrates acreditava piamente nisso, mas tinham outras pessoas que tinham uma lábia muito boa e essas pessoas elas reivindicavam que sabiam a verdade, que sabiam mais do que as outras pessoas. E essas pessoas eram conhecidas como sofistas e elas ensinavam as pessoas por dinheiro. Ou seja, eu vou cobrar tanto para você ser um bom orador, ou seja, uma pessoa que fala, que argumenta e que pode chegar no conhecimento. Na verdade, não é o conhecimento verdadeiro, mas é o conhecimento necessário para vencer uma discussão, um debate. Então, o bom do sofista era a lábia, era a parte boa dele. Só que ele não tinha um compromisso com a verdade. Por quê? Eu quero que você fale para mim que o coronavírus é ruim e que é um risco à sociedade e vai trazer milhares de mortes. Aí a pessoa, o sofista, vai lá e me ensina a ter esses argumentos para justificar isso. Só que aí vem outra pessoa e fala, eu quero que você me ajude a argumentar que o coronavírus é uma gripezinha e que não dá nada e que só vai pegar algumas pessoas e não vai causar mal nenhum. Então aí o sofista vai e ensina isso também. Sócrates odiava os sofistas, viraram inimigos mortais, porque ele dizia que os sofistas eram uma farsa, eram uma fraude, não tinham compromisso com a verdade, só queriam vencer um argumento ou então ensinar as pessoas a debaterem sem ter o compromisso com a verdade. E isso era o oposto da filosofia. Então Sócrates é alguém muito bem consciente da realidade, ao ponto de dizer que os sofistas não tinham compromisso com ela e não eram filósofos, eram inimigos da filosofia, inimigos do conhecimento. Então esse era um grande embate que existia naquilo ali. E se a gente fosse considerar que os sofistas eram bons oradores e argumentadores, seriam mais ou menos como advogados. Foi um aluno certa vez falou isso comigo e foi uma boa analogia. Os sofistas eram como se fossem advogados. Eles não tinham um compromisso em defender a pessoa que estava certa. Eles tinham um compromisso de defender a pessoa, tanto certo ou não. O desafio era você argumentar o suficiente para convencer as pessoas de que o argumento que você estava utilizando era o melhor, era o mais coerente e que é o que merecia ganhar uma disputa, um debate. Então esse é o grande embate aí que nós vamos ter naquela época entre Sócrates e os sofistas, e depois também Platão vai ficar do lado de Sócrates, que é o discípulo, né? E vai defender também a busca da verdade como um caminho necessário e um caminho possível. Você não poderia falar que a verdade é relativa. A verdade era algo a ser buscado. Então, isso é um ponto. Então, Sócrates era uma pessoa que utilizava a maêutica, que era a arte do parto, ou seja, das perguntas, das provocações, como forma não de ensinar às pessoas, mas de fazer com que elas mesmas busquem esse conhecimento. Ele tinha uma antipatia muito grande pelos sofistas, por eles não terem compromisso com a verdade, e ele é um sujeito também que tinha algumas frases que são conhecidas. Primeiro, é o só sei que nada sei. Quando Sócrates ele falou isso, a perspectiva dele era dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que tem um conhecimento, mas esse conhecimento não é suficiente diante de tudo que existe para conhecer. Então é como, por mais que eu estude, por mais que eu aprenda, eu vou ter esse pontinho, ainda tem esse conhecimento aqui que eu ainda não sei, mas que eu posso um dia talvez almejar, e tem todo um conhecimento que eu não tenho nem ideia de qual seja. Então tem muitas coisas no universo que eu não tenho nem ideia. Como é que eu posso imaginá-los se eu nem sei ainda que eles existem? Então, na visão de Sócrates, a perspectiva dele realmente era de que
a sabedoria estava em reconhecer a própria ignorância, ou seja, por mais que eu seja sábio, eu não tenho como ter um conhecimento perfeito sobre todas as coisas. Então isso daí era a grande sabedoria de Sócrates. Então isso é uma perspectiva que ele tem, que é uma perspectiva lúcida da situação. E isso daí retira dele a capacidade de ser arrogante. E toda vez que nós somos arrogantes, nós achamos que sabemos demais. Então é como se fosse a análise do copo cheio, né? Se você acha que seu conhecimento está dentro de um copo e você já sabe demais, seu copo está cheio. Então não cabe mais conhecimento dentro dele, vai transbordar. Agora, se eu acho que eu digo que não sei de nada, estou aqui para aprender, eu me permito a conhecer coisas diferentes, coisas que eu não cheguei a raciocinar e que eu não vou negar, eu vou pensar nessas possibilidades e eu estou aberto a novas teorias, a novas ideias, a novos argumentos e vou refletir sobre tudo isso. Então é a forma de eu adquirir mais conhecimento ao invés de rechaçar toda a informação nova por eu achar que já sei demais. Então isso é um ponto do só sei que nada sei. O outro é o conheça-te a ti mesmo. Sócrates, ele é conhecido como filósofo também antropocêntrico por conta de que ele definitivamente estava voltado para o conhecimento do ser humano, do que é o ser humano. Então ele não estava preocupado com os conhecimentos da natureza, ele estava preocupado em achar esse elemento chave do que é ser humano. Para ele, o ser humano estava essencialmente voltado na razão. A consciência do ser humano, por ser um ser racional, ele está diferente dos outros. Então, para ele, esse autoconhecimento é fundamental. E o conheça-te a ti mesmo é uma frase que estava dentro do oráculo de Delfos, né, que era um templo que existia a Apolo na cidade de Delfos. Na entrada existia uma frase, né, conheça-te a ti mesmo. E ela dizia mais ou menos assim o restante: se o que quiseres conhecer não encontrares primeiro dentro de ti, né, não conhecerás nada, mas se chegar a se conhecer, aí então poderá conhecer a todos os deuses e o universo. Era uma forma de que o autoconhecimento ele vai elucidar você a encontrar novas formas de entender a realidade, de entender o que está externo. Então, primeiro voltamos para dentro, tentamos nos entender, saber o que somos, o que nos levam a agir de certa forma, por que estamos aqui, como devo agir. Então existia uma ética de Sócrates muito grande. Para ele existia o certo, a verdade. Se existe o certo, todo ser humano que usa a sua razão, ele vai saber o que é certo a ser feito. E se eu sei o que é certo, a minha virtude está em praticar isso. Então existia uma ética em Sócrates que era agir conforme a minha consciência, a minha razão. Era uma ética intelectualista, ou seja, eu sei, eu tenho conhecimento das coisas que é verdadeira, são certas, e logo eu vou buscar o que é verdadeiro e vou buscar agir de forma correta. Sócrates ele era muito íntegro nesse aspecto, e tanto que ele respeitava as leis, mesmo quando ele foi condenado à morte. Sócrates foi condenado à morte por considerar que o ser humano tinha que respeitar as coisas da forma que era certo. E ele foi acusado em Atenas de corromper a juventude, de subverter a juventude. A juventude agora estava questionando os deuses, questionando a sociedade, questionando tudo, e culparam Sócrates por isso e condenaram ele à morte. Ele tinha que tomar um veneno chamado cicuta. E Sócrates lucidamente aceitou essa condenação, mesmo ele não considerando ser o culpado pelos jovens questionarem. Ele simplesmente fez com que os jovens passassem a se perguntar e a perguntar o porquê das coisas. E os jovens passaram a questionar tudo. Então não foi só Sócrates que disse que algo é verdade ou que não é verdade. Cada um foi encontrando o seu caminho para questionar. Então a verdadeira sabedoria de Sócrates está nessa provocação. E também no respeito, em agir no que ele considerava ser correto. Então ele tomou o seu veneno, que foi dado a ele, a cicuta, e enquanto ele tomou, ele conversava com os seus discípulos, calmamente, tranquilamente, sem problema nenhum. Ele não estava arrependido de nada e também não queria enfrentar as leis de sua época. Ele simplesmente questionava tudo, mas respeitava, agia com virtude. Se for uma lei estabelecida pela cidade, pela maioria, em julgamento, ele tinha que respeitar aquilo ali, não tinha por que ele questionar ou então fugir, como alguns discípulos propuseram para ele. É uma história interessante, inclusive Platão escreveu um livro contando esse diálogo de Sócrates, né, depois do seu julgamento com os seus discípulos, sobre a morte, sobre a vida e a tranquilidade com que ele estava levando aquela situação, e é chamado O Banquete. Vale a pena também depois vocês pesquisarem sobre.
Aí eu vou pedir essas atividades agora para vocês no estudo dirigido, que vai estar lá no Google Classroom. Então vocês vão fazer aquilo e vão depois me entregar. Tudo bem? É isso, galera. Grande abraço. Até mais. Abraço. Valeu.